que está acontecendo na política brasileira. Luiz Costa Pinto, que bom que você está aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia quem nos assiste aqui na Fórum TV. É um prazer estar aqui de novo, Mauro. Quando foi aberto esse parênteses assim, no noticiário sobre a política nacional, na semana passada, houve uma entrevista, me pareceu bem significativa, do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, para a CNN, no qual ele meio que foi para cima da PGR. Ele falou, a PGR tem elementos mais do que suficientes, com base no nosso relatório, no indiciamento que a gente teve, para denunciar Bolsonaro e vários outros do caso das joias. A pergunta era em relação ao caso das joias. Luiz Costa Pinto, por que não está andando? Por que as coisas estão tão demoradas assim? O Mauro, está me ouvindo? Tô. Tá. Mauro, a divulgação, esse pedido de indiciamento, a divulgação do pedido de indiciamento ontem do governador Cláudio Castro tem tudo a ver com esse ritmo, né, sobre o qual você está me perguntando. Me parece que a Polícia Federal perdeu a paciência com a gestão, né, do Gonê, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, né, na PGR. O Gonê está claramente sentando em cima, né, de várias investigações e retardando o curso natural do processo, que tem uma influência política aqui dentro, né? Não há cabimento, né, no fato de o Gonê ter dito que os indiciamentos do Bolsonaro, nos casos que já estão fechados, do tráfico de joias, tráfico de influência, roubo, né, de joias, né, da União, e também de falsificação da caderneta de vacina, que já estão fechados, de ele dizer que, para não influir no cenário político, né, só iria divulgar isso depois das eleições municipais. Não pode, né? Não há nenhuma determinação legal, constitucional, no Código de Processo Penal, né, no Código Civil, que diga que o andamento de ações contra um ex-presidente da República que tentou um golpe de Estado, que roubou a União, né, que falsificou cartões de vacina, que promoveu a advocacia administrativa, né, e que cometeu peculato em diversos processos enquanto presidente da República, e para beneficiar a si e a sua família, a seus filhos, né, teria que esperar o processo eleitoral. Isso é absurdo, né? O Paulo Gonê virou procurador-geral da República, suportado, né, com a campanha interna feita por ele, pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que foi sócio do Gonê, no IDP, mas também pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, entre outros. Mas eu vou destacar aqui o ministro Alexandre de Moraes, que se empenhou pela indicação do Gonê, porque tinha convivido muito com o Paulo Gonê como procurador-geral eleitoral junto ao TSE. O Gonê foi o procurador-geral eleitoral no TSE durante o processo eleitoral de 22, né, quando o Alexandre de Moraes era o presidente do tribunal, e eles tinham uma boa relação. Essa relação se desgastou nesse momento. O Gonê está perdendo o timing de admissão desses indiciamentos. E isso que aconteceu no Rio de Janeiro ontem é uma prova de que a Polícia Federal perdeu a paciência com o Gonê, até porque
há um pedido que está em análise lá na PGR, né, agora, né, hoje, e o resultado dessa análise deve sair até o início da próxima semana, que é o afastamento do governador Cláudio Castro. Tá? O afastamento dele para que ele responda ao processo no STJ, afastado do cargo de governador do Estado. E a entrega, né, do mandato de governador, da gestão do Rio de Janeiro, ao vice, né, do Cláudio Castro, de quem ele é adversário. E o Cláudio Castro é o principal fiador político da estrutura bolsonarista no Rio de Janeiro, em diversos municípios, mas, sobretudo, na candidatura do Alexandre Ramagem, que está envolvido com o Bolsonaro nesses processos todos, né? Então, tirar o elemento Cláudio Castro, né, do jogo da pequena política no Rio de Janeiro, né, será fundamental nesse processo de eleição municipal. E no Rio de Janeiro, que é um estado central para o bolsonarismo. Então, é isso que está em jogo nesse momento, e há esse embate entre Polícia Federal, Alexandre de Moraes e PGR. Você sabe, Lula, essa questão do Gonê, né, do Procurador-Geral da República. Em novembro, fiz duas reportagens aqui na Fórum, reportagens/artigos sobre o Gonê, que tiveram uma repercussão grande, tanto na PGR, quanto no STF, quanto no governo, e me custaram caro do ponto de vista de muita gente que parou de falar comigo desde então. Numa dessas reportagens, eu indicava isso que você mencionou, né? Essa história do... É que, assim, como é contra o Bolsonaro, vale tudo, entendeu? Coisas que no passado seriam um escândalo, a gente, né, as forças democráticas, vamos dizer assim, deixaram passar batido. Gente, a indicação do Gonê, como você falou, ela foi fruto no STF de uma aliança do Gilmar Mendes com o Alexandre de Moraes. O Gonê era sócio do Gilmar Mendes nessa coisa escandalosa aí, que é o IDP, né, que faz nos eventos lá em Lisboa, é a boca livre, né, de uma boa parte da República nos eventos. O IDP é de propriedade do Gilmar Mendes e do filho dele, e eles eram sócios. Em 2017, gente, não foi no século passado, em 2017, o Gonê, que era sócio do IDP, vendeu a parte dele para o Gilmar Mendes e o filho por nada menos que 12 milhões de reais. Então, você imagina, alguns anos depois, com esta transação financeira entre os dois, o Gilmar Mendes banca o ex-sócio dele, a quem ele entregou 12 milhões de reais para... Bom, por sinal, uma operação estranhíssima com o Bradesco também, né? 99% das operações de crédito realizadas pelo Bradesco, na ocasião, segundo a Lei de Acesso à Informação permitiu a reportagem do esporte, de um site, me esqueço o nome agora, mas eu vou lembrar, revelar, 99% das operações de crédito do Bradesco tiveram taxa de juros muito maiores do que aquela concedida ao IDP para fazer essa operação, sendo que o IDP estava em atraso de 3 parcelas de um empréstimo anterior ao Bradesco. Fechou parênteses. Então, o que seria um escândalo no passado isso, né? Essa indicação. Além do que, tem um outro escândalo político que eu nunca vi na história da República, um presidente da República, no caso do presidente Lula, terceirizar para o Supremo a escolha do PGR, que também é uma coisa estranha, né? Nunca tinha sido terceirizado. E aqui nós estamos conversando agora com o jornalista brasileiro que mais conhece a Procuradoria-Geral da República. Acabou de sair o seu livro, O Procurador que Mergulhou nas Entranhas da PGR durante o governo Aras, vamos dizer assim, a gestão, né? É o Spotlight, né? Durante a gestão, estou falando, né, o governo do Aras, durante a gestão do Aras, e que, portanto, conhece intimamente os bastidores da PGR, né, Lula? Não, e veja bem, o Paulo Gonê, como você falou aí, Mauro, ele é uma personagem da ala
ultraconservadora do ponto de vista da pauta social dentro da Procuradoria-Geral da República. Ele é ultracatólico, tá? Ligado às alas mais reacionárias da Igreja Católica, né? Ele quase vira o procurador do Bolsonaro, né? Ele foi indicado pela Bia Kicis, né? Ah, não sabia. É verdade. Ele foi indicado à PGR no lugar do Aras pela Bia Kicis em 2019, né? E o argumento da Bia Kicis era: nesse a gente pode confiar porque ele estudou comigo. Eles foram colegas na UNB, né, de universidade. A Bia Kicis é procuradora, tá? Tá fora da carreira, mas ela é de origem do Ministério Público, né? No Distrito Federal. Ela é procuradora no Distrito Federal, de carreira. Ela é essa estruturadora da ala menos treslocada, não pelas ideias, mas pelos métodos de ação, da ala menos treslocada da extrema-direita, porque ela conhece as leis, né? Conhece os intestinos, e ela queria, né, ter colocado o Gonê, né, na PGR para promover o absoluto controle, né, do bolsonarismo dentro da Procuradoria-Geral da República já em 2019. Aí o Gonê vira Procurador-Geral da República com o Lula, e aí houve esse acordo em que o presidente da República terceiriza para o Supremo a indicação desse PGR. E agora, né, ele já há um racha, tá? Porque nos bastidores da Procuradoria-Geral da República, né, já se sabe que o Alexandre de Moraes está profundamente irritado. Isso eu não sabia, importante isso. Profundamente irritado com a lentidão de ação do Gonê e com alguns procedimentos que ele tem adotado, né, que vão na contramão daquilo que ele queria, e um deles, o principal deles, foi o relatório divulgado daquele evento, né, da discussão, das ofensas que ele recebeu no aeroporto, né, de Roma, naquele embarque, né, para o Brasil, quando o filho dele teve uma discussão e pode ter sido agredido ou não por uma família de bolsonaristas que estava lá, que de fato houve, né, um evento, mas não se consegue provar, né, que houve uma agressão. E por todo o tempo em que esteve à frente daquele processo, tanto como o PGR, tanto Aras quanto a Maria Eliseta de Paiva Ramos, que foi a interina entre Aras e Gonê, né, eles tentaram transformar a apuração em algo mais técnico. E agora o Gonê, há 2 semanas, liberou o relatório, e o relatório ele é contrário àquilo que queria o Alexandre de Moraes, né? Então, isso já provoca uma crise, tá? A postura da PGR em ações dos bolsonaristas no TSE, contrariando Alexandre de Moraes, né, em alguns votos, né, em alguns relatórios no final do mandato dele como presidente do TSE, também foram para essa coleção de enfrentamentos. E isso sem falar na lentidão de fechamento das apurações para o relatório final do 8 de janeiro. Tá? E veja bem, ele, quando vira Procurador-Geral da República,
ele tira o subprocurador Carlos Frederico, que era o coordenador daquela ação do 8 de janeiro, e assume, né, para o gabinete dele, pessoalmente, todo o relatório do 8 de janeiro, que até agora não saiu. Né? Na gestão anterior, como havia aquela nuvem de suspeição sobre o Aras, tal, sobre a adesão do Aras ao bolsonarismo, né, o Aras, para se distanciar, colocou um subprocurador-geral, Carlos Frederico, muito considerado muito duro, muito correto, muito técnico, para presidir todo aquele processo de investigação. O Gonê retirou o Carlos Frederico e assumiu para ele, numa atitude que ninguém tinha feito em processos semelhantes na PGR. Isso é um risco pessoal. Não sabia disso. Grave, hein, Lula? Para o processo. Grave, hein? Grave. Grave. E também não tinha essa informação de que a relação entre o Alexandre de Moraes e o Gonê está nesse nível de distanciamento e crise. Está e já está repercutindo internamente nos processos que o Alexandre de Moraes toca no Supremo de investigação sobre o Bolsonaro. Você sabe, né, Lula, que uma das coisas que as pessoas dizem que menos gostam de falar é a frase "eu avisei". Mentira. Todo mundo adora falar isso. Eu queria dizer o seguinte, em relação ao Gonê, nós avisamos. Nós avisamos que isso aí não ia dar ruim. Você sabe que em janeiro de 2019 eu comprei uma camiseta vermelha, né? #eu avisei, né? Comprei 3 ou 4 unidades dela e só ia ao Ceasa, à feira, né? Caminhar em Brasília com aquela camiseta, para mostrar que tem nada a ver com isso que vocês fizeram. Né? Lula, hoje ontem à noite, na verdade, foi publicado o decreto dos cortes, dos tais cortes de 15 bilhões no orçamento, para o governo ficar no limite da meta do arcabouço fiscal. Eu fiquei surpreso que de manhã o ministro do Trabalho, primeira vez que isso acontece, deu uma entrevista on the record, um monte de jornalista ao redor dele, dizendo o seguinte: a responsabilidade fiscal é um pacto do governo com a Faria Lima. Foi muito impactante essa declaração dele. Você tem um pacto com o mercado, a Faria Lima, que foi feito sem entrar no mérito se foi certo ou errado, mas o pacto foi feito. Tem que cumprir o pacto com a Faria Lima. Pactos foram feitos para serem cumpridos. Há um compromisso sempre do presidente Lula com a responsabilidade fiscal. Não fica claro nessa primeira frase se ele está fazendo a defesa do pacto ou está sendo crítico, mas lá no final da entrevista ele dá uma cutucada. Não é fazer a coisa abrupta, porque tudo que é abrupto gera consequência. Então, a responsabilidade fiscal, que poderia ser planejada para um tempo maior, poderia ser em 10 anos, não em 4. Quando faz em 4, tem que dar uma freada brusca. É o que está acontecendo. Estamos dando uma freada brusca no orçamento, porque tem um pacto com o mercado e é o que estamos fazendo. Quando o jornalista faz a primeira pergunta para ele sobre essa questão dos cortes, ele fala: olha, não sei, ninguém sabe, vamos saber só amanhã, mas eu não sei nem se a gente vai ter luz aqui da próxima vez que vocês vierem. Se vai ter dinheiro para pagar a luz. Então, achei muito expressivo que a primeira pessoa do primeiro escalão do governo que comete esse sincericídio, né? Olha, Mauro, claramente o Marinho, não que ele tenha sido chamado às falas de maneira dura pelo presidente Lula, mas o Marinho, ele promoveu, como ele era um crítico, né, como você falou, a rigidez, né, da ala fiscalista do governo. Agora, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é o principal líder dessa ala, é o principal nome dessa ala, né? É para onde converge, né, toda a política futura
né, que o presidente Lula vê e traça para o PT e para a esquerda brasileira. Né? E o que está acontecendo aí é um ordenamento, um alinhamento do Marinho, que é uma relevante liderança política no estado de São Paulo. O Marinho foi designado pelo Lula para circular por diversos municípios, não na capital paulista, mas sobretudo no ABC, né, alguns municípios, né, da região metropolitana ampliada de São Paulo, para organizar, né, uma campanha que leve o PT a um desempenho melhor do que o previsto nesse momento. E o Marinho tem ambições internas, né, dentro do Partido dos Trabalhadores para 2026. Ele virá candidato a vice numa aliança mantendo a aliança com o PSB, do Alckmin, do Márcio França em São Paulo. Então, eu vejo, né, e o Marinho está também numa posição muito confortável para ser essa voz do governo Lula para o mercado, porque o governo Lula tem entregue, né, superando as metas, todos os compromissos de geração de emprego, né, aos quais ele se propôs, né? A ampliação do emprego formal no país, né, é uma coisa que é um dado que o governo tem a celebrar, absolutamente favorável ao governo. A briga do ministro Marinho pela formalização de regras de trabalho, pelo cancelamento de normas absurdas que foram impostas por aquela reforma trabalhista do Temer, também é um dado muito bem visto, né, pelas outras centrais sindicais, que não apenas a CUT, onde o Marinho sempre teve uma liderança e um espaço e um trânsito, né? E agora o Marinho está entrando numa outra briga, que é fundamental para a política brasileira, que o restabelecimento de alguma forma de manutenção dos sindicatos, de manutenção pecuniária dos sindicatos, porque o que o Temer fez foi um absurdo de desmonte e desconstrução da possibilidade de sobrevivência financeira no caixa dos sindicatos. E nós sabemos, Mauro, nós vivemos sob um governo de um sindicalista, de um político que nasce no sindicalismo, que a melhor e a mais eficaz forma de organização, né, dos setores progressistas, né, do lado progressista da sociedade brasileira, foi dentro dos sindicatos e das comunidades eclesiais de base, né, na esquerda católica. Né? E isso acabou. No caso da esquerda católica, em razão das mudanças mesmo no seio da igreja, que há essa sabotagem ao papado, né, do Papa Francisco, né, porque ele tenta restabelecer um pouco essa lógica e essa luta política dentro da igreja. E em relação ao sindicalismo, à organização da sociedade, da esquerda, da sociedade civil por meio dos sindicatos, o maior abalo a isso foi promovido pelo Temer naquela reforma trabalhista relatada pelo hoje senador Rogério Marinho, tá? Que é um general do bolsonarismo no Senado, né? Então, é fundamental, né, que o Marinho faça, o Marinho nosso, tá? O Luiz Marinho, ministro, não o Rogério, que não tem nada a ver um com o outro. É fundamental que o Luiz Marinho faça esse alinhamento, e isso tem tudo a ver com a política. Por quê? Porque o governo Lula ele está entregando resultados. O Marinho falou isso, inclusive, ontem. Hoje vai sair, né, a nova taxa, provavelmente a manutenção
né, do juros Selic em 10,5%, que tem impacto na geração de emprego, porque impacta os investimentos produtivos no país, né? E o Marinho, ali, ele fez um aceno à responsabilidade fiscal, muito provavelmente querendo ser ouvido naquela reunião do Copom, né, no Banco Central, que começou ontem, que termina hoje com o anúncio, né, da taxa Selic. O mercado diz que ou fica como tal ou sobe 0,25. O negócio é complicado. O Lula, me parece que há uma questão, você falou, né? O Marinho aí tem interesse político eleitoral lá em São Paulo. O corte no orçamento está incomodando ele e está incomodando uma série de outros ministros, né? Uma série de outros ministros. Então tem essa coisa que, vamos dizer assim, o terno é pequeno demais para quem vai vestir, né? O corte de 15 bi não é pouca coisa do ponto de vista do cotidiano dos ministérios. Quem mais está sofrendo é o PAC. Mas os ministérios vão... Porque é o seguinte, não pode cortar salário, né? Tem coisas que não é impossível cortar, né? Você não pode cortar salário, não pode cortar alguns investimentos já comprometidos. Então, vai acabar cortando o custeio dos ministérios, algumas ações de custeio relevantes. Vai cortar na carne, né? Não é gordura só, né? Exatamente. Não é gordura. E esse corte, ele vai impactar a relação política também. Porque esse corte... O que é que existe hoje de verba para investimento? São aquelas verbas que irrigam a liberação de emendas dos parlamentares. Cada deputado, cada senador tem o direito, o poder, a caneta para indicar 125 milhões de reais de gastos, né, de investimentos nos seus municípios por meio de suas emendas. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. O somatório disso ultrapassa 5 bi, né? E então, Mauro, na hora que o governo anuncia esse corte, esse contingenciamento para cumprir a meta fiscal, ele também está dizendo ao Congresso: vocês vão ter que resolver, né? Ou vocês seguem nessa linha maluca de querer promover benefícios fiscais para diversos setores, promover essa balbúrdia, né, da estrutura tributária brasileira, né, que é insustentável, ou vocês cobram do governo uma responsabilidade fiscal que, ao fim e ao cabo, ela não é apenas para a credibilidade do presidente Lula, ela é para a credibilidade do país e para a perpetuação, a manutenção do tripé, né, que veio lá atrás, né, do Plano Real, que propõe uma rigidez fiscal muito grande para evitar que a gente mergulhe naquela farra inflacionária do passado, né? E, aliás, né, essa possibilidade, que eu não acredito nela, de aumento, né, em 0,25 da taxa Selic, o que seria um desastre. Seria uma declaração de guerra, né? Seria uma declaração de guerra, seria um desastre para o governo e para a relação do governo com o Banco Central, né? Ela se dá porque há uma possibilidade de aumento, não descontrole, mas um aumento pontual que não estava no horizonte da taxa de inflação, né? E aí o Banco Central pode justificar esse aumento com a necessidade de ampliar os juros. Ao fazer isso, você gera um efeito cascata na economia de que todo mundo vai puxar o freio de mão, né? Vai virar uma roda presa. E aí você vai precisar fazer novos cortes, né, no orçamento da União, né? E aí você vai colocar de novo o ministro Fernando Haddad não como um gestor do futuro,
mas sim como um organizador, né, de despesas que são irrealizáveis e que leva que ele tenha uma rotina de diálogo difícil sempre com um congresso como esse, onde a Câmara é presidida pelo Arthur Lira, que é alguém que só negocia com a faca no pescoço, tá? E só negocia em nome do seu principal instrumento de poder. Qual é o seu principal instrumento de poder, no caso do Arthur Lira? É a distribuição de recursos dos parlamentares nas emendas pessoais e nas emendas de comissão. Perfeito. Legal, legal. Eu estou sentindo falta da gente falar sobre política nacional. Vamos ver se semana que vem volta, né? Isso, semana que vem destrava, tem congresso, tem congresso. Né? Provavelmente vai ter política externa no Congresso, porque o ministro Mauro Vieira, o Celso Amorim estão sendo convocados pela oposição ao Congresso para falar de Venezuela, de relações do Brasil com o mundo, né? Mas nós teremos também o impacto, né? Porque eu acho que, colocada contra a parede, em razão pela Polícia Federal, a PGR vai se decidir em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, e isso vai impactar politicamente, né, o ambiente no Congresso Nacional. É claro, né, o Rio de Janeiro é uma cidadela do bolsonarismo, Sim. a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, você tem o afastamento do Cláudio Castro, o mundo caindo nas costas, merecidamente, né? Do Ramagem, você tem a extrema-direita sendo atingida em nível estadual e em nível municipal lá no Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Duas cacetadas grandes, né, no bolsonarismo e na extrema-direita lá no Rio de Janeiro. Importante. Exatamente. E em São Paulo, Mauro, está ficando, e aí a gente pode depois vir num outro momento para falar, porque vai ficar cada vez mais claro, né? É isso. Ontem teve um episódio muito esquisito, tá? Na esteira daquela pesquisa da Quest, em que aparecem empatados Boulos, Datena e o prefeito Ricardo Nunes, o Datena falou que tinha recebido uma mensagem de WhatsApp do Tarcísio, do governador do estado, dizendo: você governa comigo, para deixar claro que ele não estaria isolado. O Datena, de fato, vem se consolidando como uma possibilidade, tá, de retirada do Ricardo Nunes do segundo turno. Né? Por quê? Porque essa mesma pesquisa Quest, ela demonstra que o Boulos ainda não chegou no seu teto de crescimento. Mas o Ricardo Nunes não só já bateu no teto, como começa a cair um pouco agora, né? E há uma divisão de voto lá embaixo. Né? Ele é muito comido pelas beiradas pela extrema-direita com o Marçal. Né? Exatamente. E comido pelos exatamente isso que eu ia falar. Então tem o Marçal comendo pelas beiradas, tal, e o Tarcísio se consolidando como uma liderança local. Eu, particularmente, continuo sem acreditar que ele terá coragem de largar o governo de São Paulo, que é um grande desafio para ser candidato a presidente da República, mas está ficando muito claro que o Tarcísio tem um dono. Né? O dono do Tarcísio é um personagem do meio empresarial que vem se consolidando como alguém que persegue o objetivo de se tornar o grande empresário brasileiro, a voz do empresariado brasileiro, que é o Rubens Ometo. Rubens Ometo, que tem origem no setor sucroalcooleiro, tal, hoje o controlador da Cosan, mas que está muito além disso e que, recentemente, né, a grande investida que ele fez
para consolidar essa posição dele na sociedade paulista, não apenas paulistana, foi o controle. Ele hoje é o personagem que detém. Isso não é formal, tá? Isso é informal, mas ele detém o controle de opinião sobre o conglomerado Estado de São Paulo, né? Ele tem o controle sobre... No caso, o jornal Estado de São Paulo. O jornal Estado de São Paulo, né? Então, eles estão estruturando esse grupo de mídia, né, para uma atuação cada vez mais insidiosa na sociedade, e o Tarcísio está sob o comando dessa turma, e hoje ele é um títere, né, dessas pessoas. E eu vou te contar, ele gosta dessa posição, né? Essa posição cabe nele, né? E não uma posição de tentar ser uma liderança nacional da extrema-direita. Isso daí é trabalho demais. Ele está vendo que São Paulo é um país. Interessante isso que você traz, porque, de fato, há uma articulação, gente, essa articulação vem de mais de um ano atrás, né? Que envolve não apenas o Meto, mas também o Paulo Esteves. O André Esteves, desculpa, dono do BTG. E estava nessa articulação também o falecido Abílio Diniz, né? Era até o sócio menor nesse projeto. Então, você tem esses... E é interessante sabe, eu não sei se você leu na juventude um livro meio realismo socialista do Jorge Amado, Capitães da Areia. Sim, claro. Muito interessante, porque lá, inclusive, tem um grupo de empresários que aparece ali, que é o seguinte: eles controlam a política, quem quer que seja o que está no poder de plantão, entendeu? A partir do poder econômico, você tem empresários que controlam a política, quem quer que esteja no governo, porque o poder, de fato, está com eles. Então, você pega o Ometo, era Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro para apoiar o Lula, agora rompeu com o Lula e está novamente articulando essa direita conservadora, da direita tradicional à extrema-direita. Lá atrás, o Ometo foi um dos grandes aliados. Quando o Lula retomou o programa do etanol, no segundo governo dele, programa desenvolvimentista, isso esteve na agenda de campanha da Dilma em 2010. O Ometo foi um grande aliado do Lula e da Dilma naquela passagem de poder em 2010, e a Dilma favoreceu, naquele período, a ascensão do Ometo nas entidades empresariais em São Paulo. Mas, em 2014, ele já era um dos primeiros a aderir ao golpismo, né? Ao golpe, e foi um dos pontas de lança do golpismo, do impeachment, sem crime de responsabilidade. Depois apoiou o Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro, apoiou o Lula em 2022, rompeu com o Lula de novo, né? E o André Esteves é hoje um grande fiador do Fernando Haddad, né? Alinhado ao Fernando Haddad, mas no passado também operou, né, no golpe contra a Dilma. Enfim, são bilionários que operam o jogo do poder nos bastidores no Brasil. E agora querem montar um grupo de mídia juntando o Estadão com o Revista Oeste e outros da extrema-direita. Isso, exatamente. E aí, só um dado, né, é um bastidorzinho que eu até já publiquei isso, tal, e o Ometo ficou enfurecido quando eu publiquei esse bastidor num texto que eu escrevi lá atrás. Foi no dia da posse do Cristiano Zanin como ministro do Supremo. O Ometo tinha vindo para Brasília. O Ometo tem grandes interesses na Transnordestina, né, porque ele quer o financiamento público de um ramal, né, para o Porto de Pecém, no Ceará, onde ele tem interesses objetivos, né, na área de mineração, que ele também tem investimentos nessa área, assim como ele tem o comando de toda essa área portuária
em São Paulo, na região de Santos, da Baixada Santista, né? E por isso ele tem uma preocupação muito grande, uma proximidade muito grande com o Derrite, né? Ele tem relações umbilicais com o Derrite nessa região. Mas o Ometo veio, ele estava com agenda com o presidente Lula, e ele teria uma reunião com o presidente Lula pouco antes do horário da posse do Zanin. E naquela manhã tinha saído um ataque objetivo, direto, né, ao Guido Mantega, né, por meio da coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo, né, um ataque ao Guido Mantega e a possibilidade de o governo federal indicar o Guido Mantega para presidir o Conselho da Vale, né? E o Lula tinha mapeado a plantação e tinha descoberto que tinha sido feita a pedido do Rubens Ometo. O Rubens Ometo estava na antessala do Palácio do Planalto, né, esperando ser chamado para ser atendido pelo presidente. O Lula chamou o chefe de gabinete dele, o Marcola, e disse o seguinte: avisa para o Ometo que eu não vou recebê-lo. A relação era tão boa que o Ometo iria para o Supremo de carona com o Lula, no carro do presidente da República, e chegaria no STF junto com o Lula. O Lula disse para ele que ele não vai, eu não vou receber, que ele pode ir embora, que eu sei que ele que está plantando contra o Guido Mantega, e ele não vai comigo para a posse do Zanin. E o Marcola foi lá e falou isso. Ele saiu do palácio, mas ele saiu do palácio enfurecido, né? E eu acabei tropeçando nele nessa saída enfurecida do palácio, né? Depois eu fui apurar o bastidor, o que tinha acontecido. Da fúria. A partir dali, o Lula nunca mais recebeu o Ometo, não esteve mais com o Ometo, e o Ometo começou a dizer que iria se vingar do Lula, né? E aí começou a dobrar as apostas empresariais dele. Impressionante. Bastidores com Luiz Costa Pinto, um dos jornalistas aqui de Brasília, somos aqui companheiros de moradia aqui na capital federal, que conhece mais os bastidores do poder em Brasília. Leia o livro dele, O Procurador, vale super a pena. Lula, obrigado. Mauro, obrigado você, obrigado à comunidade da Fórum aqui, obrigado por estar aqui por mais esse convite. Valeu.